Aqui nós temos, olha só, a gente precisa ir no Speed Park correr, a gente pega o ônibus da Itamaraty, vai até lá, né? Chega lá com sede, bebe a água, coisas da Poti. Então, nós estamos aqui, todo mundo unido no mesmo negócio. Você vê que eles se falam entre si aqui. Mais 3 exemplos, né? Eu acho que quando você fala em Poti e quando você fala em Itamaraty, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa, né, da nossa história. Né? A nossa relação com essas duas marcas são bastante fortes. O Ricardo, que vem fazendo um trabalho de excelência num segmento que, se não... Aí, dando meu testemunho. Se não fosse ele e o irmão para puxar esse segmento para cima, seria muito difícil, porque o cara é disruptivo, não se deixa bater, vai para a China, faz isso, faz aquilo e se envolve, né? Porque o mercado de calçados infantis, ele sabe muito, porque vive isso, mas depois vai passar informações para você, e ele é o puxador do desenvolvimento e a batalha desse segmento, porque ele puxa a fila mesmo, e ele faz coisas inovadoras, ele arrisca, e é impressionante o tamanho de conexão que esse cara tem. Tá? Qual que é o objetivo aqui? A gente poder entender, cada um dentro do seu segmento, o momento que nós estamos vivendo. Né? E, ao mesmo tempo, né, falar um pouco, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do Brasil, de maneira geral, com visões diferentes. Ninguém precisa concordar com ninguém, cada um fala o que exatamente quer, porque todo mundo tem aqui a liberdade de comunicação. Tá? Então, para começar, eu gostaria que cada um falasse, né, da sua empresa, o momento atual, o que vocês estão vivendo nela, se quiser falar sobre futuro, o que vocês estão esperando, fica à vontade. Ricardo. Boa noite. Eu queria, Marcos, primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com o Gentil, com o Franzotti, tá? À frente, podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Quero dizer que a gente veio aqui compartilhar a experiência de vida, né? Então, mas eu queria só abrir um parênteses, Marcos, se me permite, com relação à Beth. Você quer que... Você está filmado. Eu queria dizer o seguinte, eu estou na China há 30 anos, né? Eu cheguei a morar um terço do ano na China, né? Em alguns anos. A China não permite as bets na China. E a maioria das bets são chinesas. Mas dentro da China não pode a bet. Você vê? Tá? Então, só para a gente entender a mentalidade chinesa, como é que ela é. Tá? Não, eu esqueci de falar. E na hora que ele foi falar que que eles eram pagador de imposto, e falou o valor do imposto, nossa, aí que o Sérgio ficou nervoso com a história. 15%? Então, só para contextualizar a situação da Beth. Bom, mas eu sou Ricardo, né? O Marcos já falou, nós temos uma empresa de calçado há 36 anos, chama Kid. Ela produz hoje 10.500 pares por dia, ela começou há 36 anos atrás, no fundo de casa, na casa dos meus pais, da minha mãe, eu e meu irmão. E é um mercado hoje de uma manufatura pouco automatizada, então, para o Brasil, que tem uma carga tributária gigantesca, como é a tributária de mão de obra, onde custa 6 vezes o salário de um funcionário para ser demitido, vamos falar assim, é um desafio muito grande. Então, a gente está encontrando hoje, nesse momento, 2 frentes. A frente número 1, tentar automatizar ao máximo, né? Então, tentar automatizar ao máximo, principalmente as áreas de costuras. E o ponto número 2, enfrentando a mudança do varejo. Que o varejo que aconteceu na China, eu vi acontecer na China 5 anos atrás, o varejo físico se transformar no varejo digital. Então, no Brasil, a velocidade que essa transformação do varejo digital está acontecendo, ela é a mesma velocidade que na China aconteceu. Chega a ser assustador. Então, eu vou dar um exemplo para nós do que passa pela minha indústria de calçado. Eu tenho uma rede de loja, por exemplo, que chama Pague Menos, em Curitiba, Franzotti. Ele tem 17 lojas. Ele vende 600 pares de calçado, 700 pares de calçado Kid por mês. 600 a 700 pares de Kid por mês. Segunda-feira passada foi o aniversário da Kid. Nós fizemos 9 horas de live pelos canais da online, Shopee e TikTok. Nós vendemos 790 pares em 9 horas. Então, é para comparar um pouco da força, tá? Do digital. Foram 700. A Priscila, que está ali, fez uma live semana passada, 50 minutos, vendeu 54 pares em 50 minutos. 54 pares em 50 minutos. Dá mais que um par por minuto. E a plataforma chinesa ganha 18% de comissão, 25% de comissão. É isso que acontece. Então, essa força digital, ela no meu negócio, tá? No meu negócio, calçado,
ela é impactante. Em novembro do ano passado, eu estava na China e fui visitar todas as plataformas chinesas. Todas elas, tá? Fui conhecer e estar dentro da plataforma chinesa para entender. Antes da taxa da blusinha, né, da importação de lá para cá, tem a taxa da blusinha, né, da situação das plataformas. Aí o que acontecia? Calçado infantil, que é o meu segmento, tá? Calçado infantil no AliExpress era o item número 3 de importação do Brasil. Ou seja, o Brasil importava, né, o terceiro item de maior volume de importação era calçado infantil. Esse mês passado deu superávit, deu, na verdade, mais sapatos importados do que exportados pela primeira vez em 30 anos. Então, no meu negócio, está um desafio gigantesco vencer ainda isso. De vencer. Então, qual é a solução que eu encontrei? A número 1, eu brigar com o chinês não adianta, então vou me unir. Foi quando a gente abriu a Joint Venture chinesa. Somos líder em calçado manufaturado com tecnologias. Então, assim, a gente produz um volume. Tem duas empresas que são em volume talvez maior que a gente, né? Que é a Beira Rio e também a Grandene. Mas são produtos que não se comparam, entendeu? Mas são maiores que a gente. Então, hoje, nessa escala de volume, nós somos o terceiro. Fala de um produto inovador que você entrega hoje. O último que a gente lançou foi o tênis com chip localizador, porque são 62 crianças que desaparecem no Brasil todo dia. Então, a gente lançou um tênis com chip localizador que você encontra a criança onde ela está. Na época da dengue, a gente lançou uma sandália, um tênis com uma cápsula repelente, que dura 15 dias o repelente. A gente mandava com 4 cápsulas, dava para 2 meses. Pegamos a Sabrina Sato de Garota Propaganda, vendemos 680 mil pares naquela época. Então, era bem legal. Então, tudo isso foi fazendo a gente se independente da quantidade, né? Sair na frente e se tornar referência dessa inovação. Você falou desse chip aí, veio na minha cabeça, porque quando eu viajo com as crianças que eu vou em resort, eu detesto em resort, né? Porque eu não consigo ficar no mesmo lugar muito tempo. Mas eu quero também aproveitar. Eu falo para eles, vocês somem da minha frente, mas vocês não aparecem na minha frente, vocês vão fazer amigos, tudo. Tanto que eles me odeiam quando eu entro com eles, porque eu vejo uma criança e falo assim, qual que é o seu nome, Pedro? Ô, Pedro, vem fazer amizade com o Bernardo com a Valentina aqui. Nossa, eles saem correndo tudo. E aí, eu vou para a piscina, quando eu vejo eles passando, eu abaixo na água, levanta aí, com esse tipo de localizador, eu não queria ter lá não, porque eu não quero nem achar deixa eles, solto. Deixa eles soltos lá. Pode deixar solto que não perde. Então tá bom. Não, na China, você não precisa ter fábrica na China. Os chineses têm. Você precisa ter marca. E aí você vai para lá e põe para produzir na fábrica do chinês. Isso serve para qualquer produto, tá, pessoal? Quiser fazer um relógio com seu nome, o chinês tem uma fábrica para isso. Só lembrando que o Ricardo também tem a China Connection. A China Connection. Então, quem precisar se conectar com a China, ou desenvolver algo, ou só conhecer, pode falar diretamente com o Ricardo, porque o Ricardo faz missões durante o ano para lá, tá? E isso é importante, porque todo mundo que a gente conversa, conhecer a China independente, você só vai levar na cabeça, né? Então, pegar a gente com história e já conhece tudo, é muito melhor. Franzotti, vamos falar de Bebidas Poti hoje. A gente conhece essa avassaladora empresa. Como é que está? Como é que vocês estão lidando? O futuro? Qual é o momento de vocês hoje? Marcos, bom, primeiro dizer da minha alegria de estar aqui e ser convidado para estar neste momento aqui, né? Com o Gentil, com o Ricardo e com todos vocês. Eu estava agora há pouco, bom, primeiro parabéns pelos 10 anos, e eu queria fazer uma referência aqui que eu acredito que todos vocês lembram de certa forma, de uma disputa que eu nem sei explicar como que era e por que tinha a CIRP e o CIESP, né? E quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu encontrei foi a Aldina, né? Então, que alegria de tê-la aqui, e a gente começou a conversar e falar um pouco do CIESP, falar um pouco da Fiesp. E Marcos, juro mesmo, quando você começou, eu falei, caramba, mais um para brigar aqui, né? Falei, se já tem 2 brigando, vai ter mais um. E aconteceu exatamente o contrário, né? Então, hoje, a gente está tendo a oportunidade de ver um CIESP forte, de ver uma CIRP forte
e também o LEAD cada vez mais, né, se fortalecendo, se unindo, trazendo isso que nós estamos fazendo aqui, né, quantos exemplos nós vimos aqui de crescimento aqui, e que você proporcionou tudo isso. Então, eu acredito que todos nós estamos de parabéns, mas, sem dúvida alguma, você também merece os nossos parabéns. Bom, pelos 10 anos e pelo aquilo que você está fazendo. Né? Eu vou aproveitar só essa fala dele para dizer o seguinte, né? Para mim, existem alguns orgulhos. Né? Vocês são meus orgulhos mesmo, porque eu tenho... eu lembro que quando eu trago pessoas aqui, é muito diferente fazer um evento em São Paulo e fazer um evento em Rio Preto. Né? E a forma como a gente lidar com vocês. As pessoas acham, pô, mas você tem uma liberdade, você tem simplicidade, mas por que vocês dão essa permissão? E porque vocês também são assim. Né? Então, isso que é gostoso. Aqui não existe essa dureza. Eu sei respeitar o limite de cada um. Eu sei, se você me perguntar de A a Z de cada um, eu sei respeitar. E eu respeito. E isso é o papel fundamental que a gente tem que fazer. A gente vive com pessoas diferentes, tem que saber respeitar. Em relação às associações, eu falo para todo mundo, gente, relacionamento é o maior investimento que a gente faz na gente. Tem que estar em tudo. Tem que estar em tudo. A Aldina na Ciesp aqui, pelo amor de Deus, ela está comigo desde o começo, nós estamos juntos, tudo que ela precisa, a gente está sempre se conectando. Eu falo que um exemplo da CIP é até a Ana aqui, ó. A Ana faz parte do LEAD, né? Foi uma conquista. Por quê? Né? O Jean, um cara maravilhoso também, a gente tem essa união. Eu acho que a gente passou por um momento onde as pessoas falavam demais, mas as coisas, no fundo, não tinha nada a ver. Cada um faz o seu trabalho, sua forma. E o mais importante é que todo mundo tem que defender essa união, de fazer com que os empresários façam parte de tudo mesmo, né? Porque é o crescimento, todos vão ajudar e todos vão trazer coisas boas. Vai lá, Franzó. Mas a semana passada eu estava num evento na Google, né? Cheguei lá todo um prédio imponente, ATM, fazendo lançamento lá e tal, Manuel, e de repente o apresentador, o Marcos. Você vê que a gente encontra merda em qualquer lugar, né? Bom, pessoal, ó, rapidinho, só falar um pouquinho da Poti. É uma empresa realmente que ela hoje tem, acredito, uma importância bacana na nossa região. Ela, dia 23 de outubro, agora ela vai completar 75 anos. Né? No dia 1º de dezembro, vai completar 49 anos que eu, meu pai e meu irmão assumimos a empresa. Domingo agora, dia 23 de agosto, completou 33 anos que nós invasamos o primeiro produto na fábrica nova, né, que a gente está lá hoje. Ela foi fundada pela família Neves, que todos vocês conhecem, né, que são da Coplan, da Conebel, enfim. E depois teve uma outra família que ficou 3 anos e nós estamos há 49 anos. Uma indústria de bebidas, que é bebidas e alimentos, então é uma responsabilidade muito grande. Não tenha dúvida que a gente tem um esforço diário para que a gente possa manter o negócio de uma forma que não é tão simples, né? Porque nós temos que desenvolver o produto, que não é tão simples. Nós temos que produzir o produto, que a indústria hoje sabe o que é uma indústria, os desafios que tem numa indústria hoje. Depois nós temos que comercializar esse produto, primeiro ainda desenvolver todo um trabalho para a gente divulgar esse produto, depois nós temos que comercializar, depois nós temos o desafio de fazer a logística para fazer com que esse produto chegue até o nosso cliente. Nós temos o desafio de ter um trade para poder fazer com que a gente auxilie o nosso cliente, fazer com que o nosso consumidor vá lá e pegue o nosso produto, né? Porque a concorrência é absurda. E a gente brinca um pouco, né, que os concorrentes nossos são todos pequenos, né? Ambev, Coca-Cola, todos. Então, mas é um desafio gostoso. E o que eu posso dizer a vocês? Você me perguntou do momento, né? Eu vi uma fala do Antônio Hermílio uma vez, né?
que ele comentou que ele sempre cresceu nos piores momentos, nas épocas de crise. Foi quando ele mais acreditava no negócio dele e ele mais investia. E, por incrível que pareça, nós também tivemos sempre essa mesma teoria, né? Sempre nós entendemos que nos momentos mais difíceis é que a gente tem que se preparar ainda melhor, porque um momento bom vai vir. Então, se nós estamos mais preparados que o nosso concorrente, nós vamos sair na frente. E é o que a gente tem feito. Tanto é que na pandemia eu acho que foi os melhores anos da nossa história. Inacreditável, né? E nós investimos. E não é diferente do que nós estamos fazendo agora. Estamos acreditando muito no nosso negócio, a gente acredita no nosso negócio e estamos investindo bastante. Temos hoje 20 linhas de produção, nós estamos instalando a 21ª, que vai ser a maior linha nossa, né? Nós vamos sair de uma capacidade mensal de 5 milhões de caixa, nós vamos passar para 6 milhões, é o que nós estamos produzindo hoje, e nós vamos chegar a uma capacidade, a hora que nós terminarmos de instalar os processos, porque tem algumas linhas ainda que dependem de processo, nós vamos chegar até 15 milhões de caixas de bebidas por mês. Esse volume, a gente tem uma boa parcela que é da Poti, e hoje a gente tem a confiança, eu acredito que é confiança, né? Porque tudo isso é uma construção de você ganhar a confiança das grandes companhias. Então, hoje, praticamente, a gente produz para todas as companhias. Marca própria também para Atacadão, né? Temos uma marca que é nossa, que é exclusiva do Atacadão. Mas a gente produz para Monster, para Coca-Cola, para Ambev, vamos começar um produto novo agora para Nestlé, Diageo, Três Corações, enfim. Acho que nós temos... Então, nós vivemos um momento que a gente tem que... O que a gente tem falado lá internamente, Marcos? Você perguntou qual é o momento. Nós temos que acreditar naquilo que está na nossa mão. Porque, realmente, se a gente olhar o que está acontecendo, o momento é extremamente difícil, né? Porque você não entende, principalmente a gestão essa reforma tributária, toda essa dificuldade, juro altíssimo, né? E uma política que nós vamos ter que passar e que nós não sabemos qual vai ser o destino. Então, o que nós temos feito? Trabalhar com aquilo que está na nossa mão, procurando se dedicar ao máximo que a gente possa para a gente vencer esse momento. E a gente acredita que isso vai passar e vamos viver momentos muito bons. Sempre assim, né? Franzotti, qual é o produto que fatura mais? Hoje, o nosso principal produto é a Roller. Olha só. Depois vem a Água Levite e o Guaraná, que estão ali empatados. Olha, eu não imaginava. Não tinha essa noção. Para mim, eu ia falar o Guaraná em primeiro lugar. Sabia que a água estava nessa proporção. Olha, a água está crescendo demais. Que legal. Demais. E hoje, você tem o número de qual que é o share de vocês no estado de São Paulo, pela presença forte que vocês têm aqui na parte de bebidas? Então, a gente mede, a gente tem os indicadores, né, do estado de São Paulo, mas principalmente da região nossa. Porque hoje a área que a gente atua forte é em 295 cidades. Nós temos 106 representantes vendedores próprios, que é D+1, a gente vende hoje, entrega amanhã, então é um mercado que a gente atua de uma forma bem próxima ao nosso cliente, né, com logística própria, enfim. E o restante do estado e alguma coisa de Minas, Mato Grosso do Sul, a gente atende através das grandes redes. E uma rede que a gente tem uma grande parceria é o Atacadão, o Açaí, e Mufato tem nos ajudado muito. Quanto é a participação quando você fala no estado de São Paulo, mais ou menos? Você sabe? Na região aqui, a gente é líder, né? Líder absoluto. Aqui, sem dúvida. Logicamente que a gente só perde para a Coca-Cola, mas o restante a gente ganha de todos os outros produtos. A gente é líder. Uma salva de palmas, né, para a bebida que eu falo.
Bom, boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pela oportunidade de vir aqui nessa noite apresentar Itamaraty. Digo apresentar porque eu acho que muita gente não sabe o que está por trás da Itamaraty, da marca Itamaraty. Eu até trouxe um material, seria possível? Lógico, está aí. Consegue colocar? Consegue? Vamos lá. Põe aí na apresentação para ele. Espera aí que ele vai colocar. Parabéns pelos 10 anos, né, Marcos? É, filho. Apresentação rapidinha, só para... Então, vamos lá. Essa aqui é a região de atuação da empresa, né? Os estados... Vê se vai, ou senão ele vai ter que ir mudando ali, hein? Eu só estou procurando, aqui tem... Não. Bom, então a gente atua em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e não coube Rondônia aqui. A gente chega até Porto Velho com linhas federais, né? Faturamento esse ano, primeiro semestre, 369 milhões, sendo que 55% hoje do nosso faturamento é fretamento corporativo. Olha. Linhas rodoviárias, 22,5%. Serviços urbanos, que é Rio Preto, Uberaba e Votuporanga, 14%, semi-urbano, que é aquele carro duas portas que faz ligação entre cidades próximas, 5%, e a encomendas, 3%. Jamais imaginaria que o primeiro item seu seria fretamento. Para mim, o rodoviário está, né? É por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente fala em Itamaraty, hoje nós somos, na verdade, um grupo com 6 empresas. Nós temos a São Geraldo, que é uma empresa que tem fretamento como principal atividade dela. A Líder, que tem o Urbano de Uberaba e também tem contratos de fretamento. Itanorte, que é uma empresa de propósito específico que fica no norte de Mato Grosso. Foi uma licitação, a gente pegou a região ali de Alta Floresta, ligação com Cuiabá. Então é uma empresa que opera exclusivamente lá. A Express, que opera com encomendas. E a Luvasa, que é uma empresa ali de Catanduva, que tem semi-urbanos ali na região. Então esse é o conjunto das empresas que compõem o Grupo Itamaraty. Os principais clientes hoje de fretamento nosso são Usinas Colombo, a Atlas, que são 4 usinas ali em Mato Grosso do Sul e Goiás, a BP, Bung, né? Coruripe, são 5 usinas, a Delta ali na região de Uberaba, mais 3 usinas, usinas Itamaraty lá em Nova Olímpia, a Cófico, as 4 usinas da Cófico aqui na região são servidas pela Itamaraty, no caso a São Geraldo. Santa Juliana fica ali próximo de Uberaba, também é uma usina da BP, e o Escolar de Uberaba. Colombo são 124 veículos. É o maior contrato nosso hoje, é Colombo. Gente. Nas linhas rodoviárias, a gente atua para a Artesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, a NTT, que é a agência federal, a AGER, lá no Mato Grosso, e a Itanorte, que opera eles chamam de MIT 7, que é a região de Alta Floresta, no norte de Mato Grosso. Semi-urbano aqui na região de Rio Preto, Ribeirão Preto, e também próximo a Uberaba. E as linhas urbanas aqui de São José do Rio Preto, Votuporanga e Uberaba, como eu já disse. Então, esse é o grupo, para que todo mundo entenda o que está por trás dessa marca, né? É uma marca, também completamos 75 anos esse ano, então é uma empresa que passou por todo tipo de crise, que enfrentou todo tipo de situação. Eu sempre digo que é uma corrida de bastão. Hoje eu estou com o bastão, mas atrás de mim teve muita gente que carregou esse bastão e com certeza no futuro outras pessoas vão carregá-lo, né? A gente tem sempre, Marco, uma visão de médio e longo prazo. Então, quando você fala como é que a gente vê hoje, a gente tem o nosso planejamento e a gente não foge dele. Então, nós temos nossa meta a gente sempre fala em veículos, então nosso referencial é veículos em operação. Então, nós temos nossa meta de quantidade de veículos operando para daqui a 5 anos. E faça chuva, faça sol, PT, PL no poder, quem tiver, a gente vai continuar trabalhando. O essencial para nós é o seguinte: você precisa ter 3 coisas. Você precisa ter custo baixo, estou falando no nosso caso, no nosso setor. Custo baixo, você tem que garantir que o teu custo ele é competitivo com o concorrente. Então, você tem que ser capaz de chegar numa concorrência e ter condição de vencer porque teu custo é baixo.
você tem que ter um bom processo de pricing, de precificação. Isso vale tanto para uma linha estadual, uma linha federal ou para um fretamento. Isso é fundamental. E isso pressupõe uma boa estrutura contábil por trás. Isso também, eu não abro mão disso. E, finalmente, você precisa conhecer o mercado. Você precisa saber como é que teu cliente pensa, do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Eu tive ainda agora, no mês passado, negociando com a UISA, usina Itamaraty, e o setor sucroalcooleiro passa esse ano por um momento difícil, né? O etanol baixou de preço, o açúcar baixou de preço, e na negociação foi colocada na mesa, olha, o momento está difícil, não dá para dar o reajuste contratual. E aí me trouxeram lá os dados do açúcar, queda do preço do açúcar, e eu disse para o CEO, e disse, vamos fazer o seguinte, eu topo, então, vamos reduzir o reajuste, mas vamos colocar uma cláusula que se subir o açúcar, você me recompõe. Né? Porque eu conheço o mercado, eu sei o que vai acontecer. Exatamente. E o açúcar subiu. Aí. Então, assim, você precisa conhecer o mercado, precisa saber o que o cliente realmente está precisando naquele momento. Então, acho que se você cuida desses 3 itens, desse tripé, pode vir crise, pode vir o que tiver, você vai seguir teu caminho, você vai conseguir ter sucesso. Né? É assim que a gente pensa. Legal. Pergunta, então, eu vou fazer para os 3 aí sobre um assunto, sobre gestão e sucessão, tá? Primeiro que você me responda, qual é a maior dificuldade que você tem hoje de gestão interna na empresa, né? Sua visão, onde está o maior gargalo, né? E sobre sucessão, porque nós estamos falando aqui, Ricardo com o seu irmão sócio, né? O Franzotti, que tem um trabalho já com a família, lá, os filhos lá dentro. A sua, Gentil, que eu não tenho certeza, eu gostaria que você falasse, mas eu gostaria que os 3 falassem o maior problema de gestão que existe hoje, de desafio, né? E esse processo de sucessão de vocês, como é que vocês estão olhando? Vai lá, Ricardo. Bom, com relação à questão da gestão, no meu caso, hoje é a capacitação humana, né? E principalmente acompanhar a velocidade da mudança. Principalmente, não digo no nível operacional, porque no nível operacional é mais padronizado. Você pega as 7 linhas de montagem que a gente tem, são processos padronizados. Mas quando você começa a falar do nível gerencial e de diretoria, o nível de resiliência, de criatividade e de agilidade na tomada de decisão é muito importante. E a gente sofre muito isso com o que eu considero assim uma falta de acompanhamento do desenvolvimento do mundo. Então, comparando com outros países, por exemplo, com relação, vou dar um exemplo de IA, né, com a inteligência artificial. Como está hoje a minha direção e a minha gerência com relação à inteligência artificial? Extremamente atrasada, extremamente atrasada. Se eu comparar com os chineses, que a gente convive com eles estão extremamente adiantados. Então, eu acabo tendo uma competição internacional desleal em virtude da minha capacitação humana não estar pronta. Então, hoje, o maior desafio meu hoje é capacitá-los de forma rápida para eles serem criativos, tomarem decisão de risco que não põe em risco a empresa, porque eles não são o CPF é o meu, né? Mas eles têm que tomar decisões com coerência para que não coloque o CPF em risco, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, ter resiliência num Brasil que muda o tempo todo. Porque, por exemplo, a reforma tributária que está chegando aí, que a gente sabe e não sabe o que vai acontecer. Então, eles têm que estar prontos também para essa resiliência. Então, isso é a maior dificuldade hoje, tá? No meu negócio. Ok, sucessão? Sucessão, para mim, eu costumo dizer que mudou o traçado, né? Na linguagem de corrida, né? Então, mudou o traçado para mim, porque, assim, o Ricardinho, que era para ser o meu sucessor no Speed Park, está morando nos Estados Unidos, fazendo universidade lá, então já disse que não volta, né? Porque a mulher está fazendo medicina, então esse sucessor já foi. E ele tem o direito total. Não, eu não tenho comando sobre isso, né? O Thiago acabou de chegar dos Estados Unidos de intercâmbio e eu consegui uma vaga na Universidade de Pequim para ele fazer lá, né? Que eu pensei, vai assumir aí os negócios da China e tudo mais. E ele falou assim, não, vou fazer São Paulo. Falei, então tá bom, mudou a rota de novo, né? Aí o Davi, que tem 13, já pulou na frente e falou assim, vou para a China da que você quiser. Entendeu? Então ainda tenho 2 ainda que aqui no Brasil possam ser os sucessores, que é o Thiago e o Davi, nos negócios que estão no Brasil para que a gente possa prepará-los. Então começo agora o processo de preparação, tá? Que é do Thiago principalmente, e depois o Davi com 13 anos começando a entender qual vai ser a aptidão dele, né?
Então, eu não estou pronto e não estamos preparados para uma sucessão. Então, eu ainda vou ter que tomar muita vitamina para aguentar mais uns anos. Ou decidir para profissionalização, né? Eu tentei algumas vezes Não conseguiu. e não acho que eu não consegui por responsabilidade minha, né? E pelo que o meu negócio demanda. Não quer dizer que não é possível, porque tenho concorrentes que são profissionalizados, tá? Então, também quero fazer o misto, tá? A minha visão é ter o misto. É profissionalizar e, ao mesmo tempo, ter alguém da família junto no comando. Então, essa é a ideia. Beleza. Franzotti. Bom, Gestão e sucessão. a gestão. Eu acredito que nós vivemos um momento que a gente nunca teve tanta oportunidade de ter tantas ferramentas para nos auxiliar a gente fazer uma boa gestão. O exemplo está a ATM aqui, né? Já vendendo o peixe da TM, né? A gente é super cliente do Manuel e estamos muito felizes com o equipamento dele. Para quem não conhece e não sabe detalhe da ATM, é um orgulho para nós ter uma das principais empresas do país que faz a gestão de telefonia, aparelhos próprios, a tua equipe inteira que usa, né? Brasil espalhado. Então, hoje, né, para quem tem, não importa se é 2 ou tem 1.000 funcionários, eles atendem, faz a gestão total de celulares com equipamentos próprios, toda a manutenção, gestão de informação, tudo e muitas coisas mais. Vai lá. E os carregadores de carro também. E também lá, o mercado de carregadores de carro. É. Inclusive, estão buscando sócios, né? O tempo inteiro para fazer a expansão dos carregadores aí no Brasil inteiro. Por favor, quem tiver interesse, levanta a mão, Manuel, faz assim, ó. Olha lá, o Manuelzinho ali, tá? Vai lá. Mas, então eu estava dizendo que acredito que nós nunca tivemos tantas ferramentas para nos auxiliar, né? E sem dúvida alguma que hoje o que a gente mais precisa é de informações precisas, informações rápidas, para que a gente tome sempre a melhor decisão. Mas, e lógico que a automação, isso nem se fala, né? Cada dia mais nós precisamos oferecer. As linhas têm que ser produtivas, tudo que a gente for fazer tem que ser extremamente produtivo e oferecer para o colaborador o melhor ambiente dele desenvolver bem o trabalho dele. O maior desafio, sem dúvida alguma, apesar de que nós não podemos reclamar muito, são as pessoas, né? A gente ter pessoas boas, comprometidas, pessoas que realmente trabalham com amor na empresa, que respeitam a empresa. Isso é o que a gente tem mais trabalhado, né? E todo mundo faz essa pergunta, poxa, como que você... Acho que nós temos o privilégio de, principalmente, a maioria dos nossos colaboradores, eles serem de Poti, que é uma cidade pequena. Então, a gente conhece as famílias, conhece as pessoas, né? Então, a gente tem mais... Você que não entrega o relatório, que eu vou chamar a atenção do seu pai. Mas falando em seu pai, olha aqui que nós... Estou falando na praça, né? Encontrou o cara e falou, pai, ó, teu filho lá na empresa, pelo amor de Deus, né, filho? Mas a gente está no segundo movimento que nós fizemos. Você falou do seu pai, a gente fez um trabalho que está sendo assim tendo um resultado incrível. Nós criamos um programinha de 40 alunos por grupo, né? Então nós já estamos no segundo grupo. Fizemos um acordo com o SESC, com o SENAC, e aí a gente contratou esses 40, são jovens de 13 a 17 anos. Então, fizemos esse acordo com o SENAC, então eles têm X horas de aprendizado no SENAC, que lá eles aprendem uma opção de coisa, mas principalmente ser gente, saber se relacionar, saber atitude e comportamento, respeitar o próximo e tal e tudo mais. E fora as aulas que eles têm. Depois eles têm um outro momento que estão na escola normal, eles têm um pedaço das horas deles que eles ficam nos departamentos, né, trabalhando na empresa, e além disso ainda a gente paga um salário para eles, né? Então, e o principal de tudo, eles têm que ser filho de funcionários. Olha que legal. Eles têm que ser filho do funcionário. Marcos está trazendo a maioria, a turma passada, praticamente todo mundo está trabalhando com a gente. Olha. Então, eu acho que hoje o desafio de todos nós são pessoas. Então, a gente tem que procurar dar uma estrutura bacana, procurar dar um salário justo, dar
os benefícios, que realmente ele dê conforto para a sua família, para ele ser um cara feliz. E ele vir e trabalhar na empresa com amor, com carinho e tudo mais. Com relação à sucessão. Nós ainda estamos na primeira fase. Acredito que nós começamos há uns 15 anos atrás, começamos a construir a nossa governança. Porque governança, pelo pouco que eu aprendi durante esses 15 anos, aí tem que ser construída. Né? Não adianta você fazer um estatuto, chegar lá, assina aqui, que não... Ela tem que ser construída. E nós começamos indo para São Paulo, na Hoft, lá, começamos com um consultor da Dom Cabral, que ele trabalhou um ano, ele chegou e falou assim, não, eu desisto, eu não dou conta. E ele me fez uma carta, eu tenho essa carta guardada até hoje, não, que são coisas incríveis, né, que acontecem. Né? E aí nós pegamos a Hoft, né, que o meu irmão ouviu uma palestra lá no Ciesp, quando ainda o senhor Benhoff ele atuava na empresa. E nós procuramos ele, e eles foram, assim, um ponto quase que mais importante foram eles. Então, a gente vem construindo. Então, hoje, a gente evoluiu muito. Então, nós temos hoje o Conselho de Sócios e o Conselho de Administração, com o conselheiro externo. Eu presido as empresas aqui embaixo. E nós, com os conselheiros externos, a gente evoluiu muito, porque nós não tínhamos a auditoria externa. Então, nós já estamos no 6º ano com auditoria externa. Olha que evolução. Nunca nós tínhamos feito um planejamento estratégico. Fizemos o primeiro em 2020. Olha. Né? Então, hoje nós já estamos... O tamanho que é, né? E estamos com o planejamento pronto até 2030. Então, a gente evoluiu bastante. E na governança. Então, hoje, cada um dos sócios tem a sua holding. Enfim, está muito legalmente, muito estruturado. A sucessão. Nós estamos começando a construir isso. Então, a gente tem uma mentora lá da Dom Cabral que está começando a fazer esse trabalho com os meninos e conscientizando da importância. Os seus 3 filhos estão na empresa? Meus 3 filhos. Mas tem toda uma regra para eles entrarem. Tem os seus sobrinhos, eu perguntei assim, tem todo um grupo e já estão preparando para isso. Mas é um desafio. Eu acredito, que governança, a gente tem que olhar para ela todo dia, ver o que nós estamos, que está dando certo, o que tem que ser melhorado e tem que melhorar cada dia. Governança é um trabalho constante. E a gente que conhece, já teve a oportunidade de conhecer os filhos do Franzotti, né? Assim, são 3 meninos educadíssimos, 3 maravilhosos seres humanos, assim. É impressionante mesmo. Acho que a conduta da família inteira, né? Sua irmã, acho que são tudo pessoas, vocês são muito parecidos na forma de atitude, assim, de aproximação, de carinho. Parabéns. E aproveitando esse momento, até falando de filho, queria aqui elogiar a dona Jerusa, né? Que faz a sucessão do João aqui de uma forma brilhante. A Jerusa, que é a versão do João melhorado 10.000 vezes, né? 10.000 vezes, né? Então, só vai dar certo. Vamos lá, Gentil. Vamos lá. Bom, em termos de gestão, eu acho que realmente pessoas é um desafio enorme no Brasil, apesar de que a gente se surpreende muito com talentos que tem dentro da empresa. Então, eu acho que a gente tem que ser muito rápido na tomada de decisão de substituição. Quando você percebe que a coisa não está indo, troca logo, porque às vezes não adianta insistir. E tem muita gente boa dentro das empresas. Eu fico surpreso, às vezes, com a molecada que tem hoje dentro da empresa e que, de repente, você participa. A gente tem lá as reuniões de núcleo, né? A gente tem o núcleo de gestão de passageiros, de clientes, núcleo de manutenção, núcleo de segurança e abastecimento, e núcleo de planejamento e controle operacional. E, às vezes, essa molecada participa desses núcleos, que é uma reunião mais aberta, com 20, 30 pessoas, e eu fico impressionado com a capacidade que eles têm de entender, de trazer soluções novas, com a cabeça totalmente diferente. Então, eu acho que essa reciclagem contínua do pessoal, eu acho que é muito importante. E eu gosto muito de mesclar, dar oportunidade interna, mas também trazer gente de fora de vez em quando, porque dá uma chacoalhada no pessoal. E outro fator que no Brasil é terrível para a gestão é a parte tributária, né?
especialmente quando você está concorrendo com empresas que eventualmente não estejam cumprindo integralmente a legislação tributária, e aí a competição fica desigual. Então, a questão tributária, eu tenho muita esperança que essa reforma tributária traga realmente, a hora que ela estiver toda implantada, uma equação de competitividade, um nível, né? de equalização realmente adequado, né? Em termos de sucessão, eu acredito em empresa que tem dono, né? Eu acredito sim no profissional, está dentro da empresa, mas eu acho que nada substitui o dono, porque no fim é ele quem está com o capital colocado ali, é ele que está pagando para ver o que vai acontecer. Não que o dono não erre, que o dono não quebre, mas eu acho que o olhar do dono ele é diferenciado. Então, nós temos um programa estruturado. Bom, primeiro, deixa eu dizer, a Itamaraty ela tem 50% do capital, é da família do seu Afonso Oger, que eu sou o representante, só tem eu da família na empresa, e outros 50% é de uma holding de empresas de ônibus, a Comporte, que tem mais de 20 empresas de ônibus. Mas você é da família. Da família, sim. E nós temos um programa de trainees para os filhos de acionistas muito bem estruturado. Isso não quer dizer que eles estarão na empresa no futuro, mas eles, pelo menos, estão conhecendo a empresa a fundo, entendendo como funciona, o que é importante na empresa, para que eles possam, no futuro, no mínimo, ser um bom membro do conselho de administração e ter ali condição de opinar e de saber os rumos que a empresa está tomando. Então, esse programa de trainee está já no seu 2º ano, e dali eu espero que surja, que apareça alguém que tenha disposição de enfrentar o desafio. O que não é fácil, porque hoje essa molecada tem tanta oportunidade, tem tanta chance pelo mundo afora, né, que eu não sei se alguém vai querer, se alguém vai topar. Mas, enfim, eles estão sendo treinados para isso. Isso que você falou é importante, né? E de novo, se não tiver, né, tiver que passar por uma profissionalização ou venda, o que for, o importante é saber, né, do que arriscar e aí depois ter o caminho pior aí. Uma pergunta sobre elétricos, né? Como está seu mercado em relação a isso? Olha, o elétrico, para transporte urbano, ele é interessante. Brasília, empresa do grupo lá, tem hoje já 100 carros operando o elétrico, trouxe da China, e está indo muito bem o carro. Para intermunicipal, eu acho que ele tem algumas dificuldades. Eu aposto muito no biometano. Como nós temos 32 usinas que nós atendemos, e eles estão muito interessados no tema, a gente está começando agora em Uberaba um teste com um carro, a MWM vai trocar o motor por um motor biometano. O custo operacional do biometano ele é menor do que o diesel. Hoje já é. E nós temos um projeto que nós apresentamos para o governo do Estado. Eu sou presidente do Sindicato das Empresas de Transporte também do Estado de São Paulo. Então, institucionalmente, eu apresentei para o governo um plano para descarbonizar totalmente a frota de transporte intermunicipal do Estado de São Paulo. São 3.500 ônibus usando o biometano. E para isso nós já temos parcerias com usinas que se dispõem a construir as indústrias para a produção do biometano. A Necta, que é a empresa que tem a concessão dos dutos no Estado de São Paulo, topou levar o duto onde a gente precisar. Tanto que Rio Preto já vai receber o gás agora. Né? Zé Carlos, eu estive visitando ele em Ribeirão e aí apresentei para o prefeito e aí ele acabou trazendo, já resolvendo trazer. Então, para intermunicipal e para fretamento, eu acredito muito no biometano. Ótimo. Olha, eu quero agradecer você, Gentil, até porque a gente sabe que o LEAD é uma relação também de geração de negócios, né? E nesses eventos menores que a gente acaba fazendo, que pode surgir as oportunidades. O Bruno, do Grupo Inter, né, teve uma oportunidade junto com o Gentil, foi num evento na qual o Gentil, nós fizemos aquelas reuniões menores, e onde ele viu uma oportunidade aí com o Gentil, e um dos produtos hoje de sucesso do Grupo Inter é numa parceria aí com o Gentil, né, com um terreno que era daí da Itamaraty. E então é para isso que o LEAD também serve, nessa aproximação e conhecer o que cada um tem, né, para poder explorar todas as oportunidades aí.
Nós vamos esquentar um pouquinho o clima, porque eu preciso passar para as perguntas. Então, nós vamos falar de política e eleição, né? Só um bate-bola rapidinho aqui. Ricardo, esse momento, como você está enxergando? Fica à vontade de falar o que você quiser, tá? Agora ninguém filma, hein? E eu estou falando que a outra vez que eu trouxe o Marcelo, o Marcelo Seron, o Marcelo da Maxi Pharma, né, o Borgonov falou, né? Falou o que ele queria, quem ele queria, falou tudo. Vocês ficam à vontade, porque é importante todo mundo aqui entender o posicionamento também de vocês. A gente sabe que política é um momento delicado, mas queríamos escutar você. Como é que você está enxergando? Tá, antes disso, deixa eu falar de uma outra coisa legal que a gente fez junto, né? E 2 testemunhos bem legal aqui. Eu coloco muito brinquedo com calçado. E chegou um momento que eu ia colocar ônibus. Imagina a marca do ônibus que a gente colocou. Lembra? Nós colocamos em Itamaraty. Que legal. Foi muito legal. E outra coisa muito legal, o Gentil levou a empresa para fazer uma confraternização lá no Speed Park 2 vezes já, né? E o Gentil correu de kart. E foi bom? Foi muito bom. Ganhou. Mas lógico, né? Mas o chefe leva os funcionários? Não, mas agora alguém vai ultrapassar? Mas agora eu vou falar por que ele ganhou. Porque o macacão do Speed Park estava patrocinado pela Levite. Então o ecossistema está funcionando, viu? Bom, brincadeira. Quem nunca teve a oportunidade de conhecer o Speed Park, é maravilhoso. Maravilhoso. São todos convidados. Esse final de semana está tendo o troféu Ayrton Senna de kart com 400 pilotos profissionais. Se alguém quiser estar com a gente lá, tem um camarote nosso no sábado, as finais, estão todos bem-vindos, tá? E ele assim, ele convidou. Então tá bom? Estão todos bem-vindos. Bom, falar de política eu acho um tema extremamente sensível. Eu vou dar um testemunho que eu acompanhei 3 missões políticas, né? Para a China, eu acompanhei a missão do Dória, acompanhei a missão do Bolsonaro e acompanhei a missão do Lula, tá? Então, nas 3 missões eu fui. Ai, meu Deus. Não tirei foto com ninguém, mas eu fui. Tá? Mas aí eu vou fazer... Mentiroso. Não, teve um que eu tirei. Teve um que eu tirei. Né? Então, assim, quando o Dória era governador, quando o Lula foi presidente, né, a primeira vez agora desse mandato, e com o Bolsonaro. Então, eu vou dar 3 visões do que eu vi lá, tá? Do bastidor do que a gente viu, porque a gente convivia dentro do hotel, do café da manhã com todos eles. O Bolsonaro tentando se esquivar de todas as flechas que vinham, tá, dentro da China, né, porque tinha uma pressão do Trump muito forte nele, por que ele estava na China. Então você entende um pouco mais o ecossistema político internacional, de quem mesmo dá um pouco das cartas dentro do Brasil, que de repente não é dentro do Brasil. O Lula, extremamente defensor dos interesses de um grupo que estava com ele, entendeu? Nesse sentido, lá dentro da China. E isso foi uma situação que me chamou muito a atenção. Então, hoje eu diria o seguinte, eu acho, como o Gentil disse, politicamente, eu estou acreditando que a reforma tributária vai tirar um pouco dessa situação e equilibrar um pouco quem trabalha correto e limpar um pouco de quem não trabalha correto. Espero que a política realmente, que quem ganhe, faça isso acontecer. Tenho uma dúvida ainda se isso vai realmente acontecer, porque acho que o Brasil é um país que se prorroga as coisas, né? Mas eu não acredito em mudança. Essa é a minha visão política hoje. Tá? Eu acredito que vai continuar acontecendo o que está acontecendo. Então, eu estou me preparando as minhas empresas dessa forma, para continuar trabalhando, como nós dissemos aqui, com as dificuldades. Porque não acredito que vai vir uma facilidade tão grande, tão rápida. Você não falou da missão quando você foi com o Dória? A do Dória, ele era governador, ele não era presidente. Não mandava nada? Não, a do Dória tinha tudo extremamente cronometrado. Vá! Tudo. Era cronometrado e tudo era conexão. Então, todas as reuniões do Dória que a gente assistiu, inclusive da Sinovac, eu fui junto lá, onde foi fechado o acordo da vacina e tudo mais, né? Como também em Dubai foi também a situação da renegociação da Fórmula 1, eram todos estrategicamente. A diferença que eu vejo é que o Dória tinha excelentes secretários. Então, os secretários trabalhavam muito bem, enquanto os outros 2 governos não tinham excelentes ministros. Você sabe que você falou uma coisa, o Rogério Gabriel ele já elogiou isso, então eu posso falar publicamente. E eu falei isso para o Tarcísio,
Até acho que foi com a sua ex-esposa, quando a gente fez um evento com ela, que eu estava falando com ela sobre isso. Na época que o Dória era governador, não é só pelo fato do lead, né? Eu tenho exemplos aqui de reuniões com os secretários que marcava, tinha horário, recebia, fazia isso e aquilo. E aí eu tive a oportunidade de 2 vezes estar com o Tarcísio, que estava com reclamação porque a gente tinha dificuldade. Fala assim, Tarcísio, pelo amor de Deus, né? Seus secretariados precisam se abrir mais para receber esse povo. E a gente vai entender, porque você tem outros interesses dentro do contexto do governo, estou falando caçado com o próprio partido e tal. E uma coisa tão importante é essa escolha de quem vai estar junto, né? O que faz a diferença, a gente tem que agradecer que a gente mora no estado de São Paulo. Porque aqui em São Paulo, né, independente, a gente tem um governo sempre que está predisposto a abrir para os empresários e a gente ter essa união muito forte. E faz uma diferença enorme. Por isso que eu não me conformo como não teve um grupo que se uniu inteiro para fazer uma diferença aí, para movimentar nessa abertura tão grande, né? Vai lá, Franzotti. Tchau, Gentil, por último. Ou você quer ver Tchau, Gentil? Não, tanto faz. Vai lá. É que o Franzotti gosta de política. Não. Eu fui numa missão com o Valdomiro em 2010, na China. E foi uma experiência incrível. Só o final que deu muito certo, porque a hora que nós estávamos vindo embora, não sei se vocês se lembram daquele vulcão da Islândia que e fechou o espaço aéreo, nós ficamos 5 dias lá, foi maluco, eu estava lá. Mas foi muito interessante. Nós fomos em Pequim, em Xangai e Nantung, que foi a cidade co-irmã. Fomos numa fábrica da WEG lá, naquela época. Meus meninos voltaram agora com uma empresa no final do ano. O que eles me contaram, o que eles viram, meu Deus do céu, a China, ninguém segura a China. Ó, uma reflexão para a gente fazer juntos, né? Todos nós sabemos do momento delicado que a gente está vivendo. Com relação à reforma, a gente constitui um comitê que a gente está já há um bom tempo se reunindo semanalmente e tal, até o Henrique Melo que lidera esse comitê, né? Então, Henrique Melo, nosso tributarista, quem não conheceu ainda, mas que faz parte do nosso líder, é um grande nome aqui no nosso estado. Sem dúvida. Então, tudo que tem, o Ciesp vai fazer o encontro, nós vamos, a Fiesp vai fazer, nós vamos. Onde tem, a gente está ouvindo, porque nem o próprio governo ainda não sabe bem ainda qual é o rumo que ele vai tomar, né? Mas nós temos que estar atentos e nós temos que estar se preparar. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção, independente de tudo que está acontecendo, dos desgovernos e tal, eu ouvi uma história uma vez e que eu acredito que nós temos, que tem toda a razão o que a gente já ouviu falar. A Receita Federal brasileira é a melhor do mundo. Do mundo. Rapaz, é impressionante. Esses dias, não tem hoje, alguém tirou uma nota fiscal, acabou. Se a empresa não registrar, né? Esses dias nós sofremos uma fiscalização lá, que eu falei, mas não é possível um negócio desse. Nota de remessa. Nós somos a terceira maior empresa dos 102 municípios com recolhimento de ICM. Com muito orgulho, né? Isso dito pela própria Secretaria da Fazenda. Então, nós não sonegamos absolutamente nada. Pô, e de repente aparece um fiscal lá, muito gentil, tal, não sei o que tal. Mas qual que é a dificuldade? A Macfil alugou uma máquina, veio, nota de remessa. Mas, puxa vida, esqueceram, não registraram. Mas o sistema da Secretaria da Receita Federal identifica. Então, o que eu estou enxergando? Nós estamos muito otimistas que, independente do que vai acontecer, o modelo que foi criado, ele não vai se alterar. Não vem o Flávio querer falar que ele vai acabar com a reforma. Não vai. Foi uma aprovação do Congresso Nacional. Isso tem uma história que tem que ser seguida e não vai mudar tão fácil. Então, eu estou acreditando... O Gentil falou uma coisa que eu acredito muito
também que nós vamos ter um momento que todo mundo vai ter que cumprir a sua obrigação. Quando todos cumprem a obrigação, vai valer o que? Aquele que for mais competente em fazer a sua gestão bem feita, de prestar o melhor serviço, de desenvolver o melhor produto e tudo mais. Então, sinceramente, dizer que a gente não está um pouco preocupado, estamos, mas nós estamos muito otimistas que essa reforma, independente do que vai acontecer, ela vai amarrar tanto o sistema que não vai dar oportunidade para malandro, entendeu? Porque o grande problema do Brasil é a malandragem, é gente que ganha dinheiro sem produzir. Eu sou a favor de quê? De que quem ganha dinheiro tem que ser quem produz. Então, falar da Beth, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Ó, só vou citar um exemplo. Acho que eu já sei o próximo evento, eu vou trazer o cara da Betano. Ô, Marcos, olha só, um funcionário nosso lá, trabalha o pai e o filho. E a gente é muito ligado nas pessoas. O menino, o pai teve que vender um pedaço da propriedade para pagar 160 mil reais. É, gente, é verdade. Olha Um menino só. lá Então, É não isso. tem cabimento, isso tem que acabar. Tem que acabar. O deputado vai lá falar comigo. Esse dia veio o prefeito Santos, que é candidato à reeleição. Deputado, a primeira coisa que eu quero saber, se é a favor ou contra as BES. Se falou que é contra, você não precisa nem entrar aqui. Vai lá, Gentil. Só dando um testemunho também sobre Beth, eu tive um motorista em Uberaba que se suicidou por conta disso. Ele foi se endividando com os colegas, um belo dia saiu de casa para ir trabalhar e no meio do caminho se enforcou. Então o assunto é realmente muito sério. Bom, em termos de eleição, dificilmente numa eleição você vota naquele candidato que você é do teu sonho, né? Você sempre vota naquilo que está disponível. E o que está disponível hoje, na minha opinião... Já explicou. Então, na minha opinião, do que está disponível hoje, que tem chance de ganhar, eu acho que a direita, o Flávio, ele está mais alinhado com aquilo que eu penso, em termos do que eu esperaria para esse país no futuro. Eu acho que a esquerda ela tem uma mania... Falava-se durante a pandemia, né, que o Bolsonaro ele não aceitava a ciência médica. A esquerda não aceita a ciência econômica. A economia é uma ciência. E a economia, não adianta você... 2 e 2 é 4. Então não adianta você querer inventar, você querer ser heterodoxo, que não vai dar certo. Não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não vai ser o Brasil, não vai ser o PT que vai fazer dar certo. Aliás, vocês estão há 20 anos no poder e o país não saiu do lugar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre látex natural e ele dizendo que a Malásia está com dificuldade agora de mão de obra porque o país em 20 anos enriqueceu. E o povo agora não quer mais sangrar a seringueira. Ou seja, o mundo está enriquecendo e o Brasil não sai do lugar. Nós estamos há 25 anos aí com o PT no poder e a gente não sai do lugar. Porque não interessa ao PT que a população se esclareça, que ela se torne mais independente do Estado. Interessa para eles manter o status quo, porque enquanto o status quo for esse que nós temos hoje, ele vai continuar mandando, vai continuar dando migalha para a população. Então, infelizmente, essa é a realidade. Por isso, a minha posição é essa. Não sei se temos chance, acho que está aberta, não acho que é caso perdido, não. Eu acho que está aberta, porque a cada semana aparece uma novidade, né? E o que é incrível é o seguinte, né? O que é triste, a sociedade brasileira reage aos escândalos, mas não reage aos planos de governo. Então, fica todo mundo, qual que é o escândalo dessa semana? Mas ninguém está discutindo. Em busca disso, e ninguém está discutindo, bom, o que você vai fazer se você ganhar a eleição? Então, mas nem os candidatos querem, né? Você pega uma tristeza, porque quando eles querem mais fazer barraco um com o outro do que falar realmente sobre plano de governo, porque eles sabem que isso não dá Instagram, não dá mídia, né? Isso é uma tristeza. Bom, vamos abrir para a pergunta? Quem quer fazer a primeira pergunta? Carlinha. Carla da Droga Max. Bom, minha pergunta vai para o Ricardo. Bom, primeiramente, eu sou biriguense, né? Então, a gente tem um orgulho imenso, né, de ter a Kid. Eu acredito que ele não tem a oportunidade de ouvir os biriguenses, isso que eu vou falar, né? A Kid é uma referência para nós da cidade, é um orgulho quando a gente vai para fora até e vê Kid e a gente fala da nossa cidade.
O Ricardo é uma referência para todos os empresários do calçado, é um segmento que movimenta a cidade, inclusive é a maior economia. E quando esse segmento ele não fica bem, a cidade, né, ela acaba ficando comprometida. Dentre todos os desafios aí do segmento, que teve aí a importação, depois veio a pandemia, depois vieram aí a escassez, às vezes, com a matéria-prima, os problemas de matéria-prima. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? E se você já pensou em desistir e como você virou esse jogo? Eu diria que o maior desafio nós estamos enfrentando nesse momento, que é a mudança do varejo físico, que são as sapatarias. As sapatarias, cara, elas estão passando por uma transição de consumo. O consumidor ele está migrando para o online e ele está indo para onde tem experiência e não para onde tem oferta. Então, porque a oferta ele pode ter no celular dele. Agora, a experiência ele não tem no celular. Então, as lojas que se transformaram em experiência estão tendo um resultado. As que não se transformaram em experiência estão passando por uma dificuldade muito grande. E a experiência é desde o atendimento, né, que vocês, por exemplo, da Droga Max fazem um excelente atendimento, então a gente volta na farmácia para isso, você entendeu? Por isso. Mas a sapataria ela não estava entendendo isso. Então ela nos forçou como indústria a mudar o markup dela. Então, o markup era 2.0 de um produto que ele comprava, hoje é 2.5. Então, se eu não der 2.5, ele não compra de mim. Aí o informal, que é aquele que não paga imposto, que tem um monte na nossa cidade, vende para ele baratinho. E ele compra do meu concorrente informal. Então, hoje, o desafio é exatamente isso. Só que é legal, porque o informal, que dá trabalho vender para sapataria, 120 dias para pagar, tem que markup alto, ele começou a ir para o online. Então, hoje, no online, as fabriquinhas de Birigui, as pequenininhas lá, elas estão tudo vendendo no online. Sapato de R$ 49,00, R$ 59,00, não tem marca, e está vendendo. E aí você tem esse desafio, concorrer com esse online barato, metade do teu preço, aí a marca faz a diferença, e ao mesmo tempo ensinar o lojista a vender experiência. Porque a queda no varejo físico está de 35% de entrada de cliente. Esse ano estão entrando 35% menos clientes na sapataria do que entrou o ano passado. É exato, no varejo em geral. Então, como você faz para trazer esse cliente? Você tem que motivar. Então, nós estamos passando exatamente no maior desafio dos nossos 36 anos. É ensinar o nosso varejo a se adaptar à mudança do perfil do consumidor, que virou um misto entre digital e físico. Então, essa é a grande visão que a gente tem. E como que isso você enxerga para frente? Eu enxergo com as nossas monomarcas, que são as lojas de monomarca, então as lojas Kid, gerando essa experiência e criando o hub de distribuição. É isso que a gente vai buscar. Então essa é a meta nossa de futuro. Só que eu tenho que fazer isso gradativamente, porque eu tenho 9.000 pontos de venda hoje. Então como que eu paro 9.000 pontos de venda e abro os meus pontos de venda próprios? Então é uma transição que a gente está construindo. Esse é o maior desafio. Ótimo. Vamos lá. Excelente noite. Augusto Servan, advogado do escritório Marchiori Advogados, tributarista também. Pergunta para os três, e eu vou complementar, Ricardo, uma situação do Franzotti, que tem assustado nós da classe da área tributária, a falta de discernimento de grande parte dos empresários, a falta de preocupação que está batendo agora, e uma situação que a Fazenda Estadual tem feito na nossa região, principalmente para e-commerce. Tá? Eles têm cruzado dados das plataformas, do marketplace, verificado principalmente em empresas menores, Simples Nacional, o que está declarado no PGDAS e o que está declarado dentro das plataformas, parte financeira, que é o DINP. Tá? E aí eles notificam as empresas questionando, olha, explica essa divergência financeira do que está declarado no fisco que você movimentou dentro das plataformas, já que elas liberam valor pequenininho de nota fiscal. E aí eles são pegos de susto, né? E como vocês são empresas precursoras de muitos anos, há quanto tempo vocês estão se preparando com um olhar voltado para a reforma tributária? É essa a pergunta. O comitê do Franzotti que ele mencionou, há quanto tempo? Porque as empresas, no geral, elas estão se preocupando agora. Então é assustador para nós profissionais, tá?
Pode responder, Fran. Aquilo que eu comentei, né? Nós já estamos há algum tempo, criamos um comitê e a gente está com um olhar muito, muito cuidadoso, né? E tentando, primeiro, tudo aquilo que foi determinado pela legislação nós cumprimos com as datas corretas, mesmo que eles adiaram tal, nós não nos pegamos e cumprimos como se devido fosse. E também tentando ouvir todo mundo, né? Porque cada um tem um olhar, cada um tem uma visão. Então, é um momento complicado, mas volto a dizer, nós estamos nos preparando, acredito que nós estamos nos preparando, e volto a dizer, eu acredito que a reforma vai ser muito importante para quem trabalha corretamente. Gentil. A gente tem um comitê tributário de todo o grupo, então reúne ali os contadores de todas as empresas. O pessoal está bem alinhado já, quer dizer, a gente está pronto já, inclusive, para emitir no nosso caso é o BPE, já de acordo com as novas regras, né, para o ano que vem. Então, sim, nós estamos prontos para começar a operar. O que vier, a gente está... O que a gente tem sentido é o seguinte, no caso do Estado de São Paulo, a Secretaria tem tido muita dúvida. Então, eles, por exemplo, eles queriam que o serviço urbano, que tem catraca, que ao final de cada viagem fosse emitido um documento fiscal. Isso é muito complicado. Aí, depois de muita negociação, conseguimos convencê-los a emitir essa nota no final do mês. Então, no final do mês, aí você pega... Porque a catraca registra tudo. Então, ali você tem todos os dados que a Receita precisar, está ali. Pode ser online, se ela quiser online, ela pode botar um API ali, pegar esses dados online. Mas a emissão do documento vai ser agora mensal. Então, a gente tem, inclusive, tentado negociar para facilitar a implantação da reforma. Ricardo. No nosso caso, a gente sempre teve um estudo, porque a margem do calçado é tão pequena que se você não tiver um estudo tributário, você está morto, você nem nasce. Então, assim, primeiro eu fico feliz de ouvir que as minhas concorrentes pequenininhas, que às vezes mandam nota, mas muitas vezes elas mandam um recibinho com sapato, tá? Não é nota não, é um recibinho. Vão ser pega, eu fico feliz de saber. Mas voltando nessa visão da situação da reforma, o que acontece? Nós temos uma unidade de Três Lagoas que nós temos incentivo fiscal e vai acabar em 2032. Então, quando a reforma começou a ser falada, nós tínhamos uma vida útil, que vai acabar. E eu tenho que pegar e deixar minha empresa eficiente a hora que ela acabar. Então, a gente começou a mudar não só a parte dos estudos tributários, mas a estrutura fabril, a estrutura organizacional, porque a hora que acabar o incentivo fiscal, o EBITDA vai mudar. Porque hoje eu tenho uma geração de EBITDA em virtude de um incentivo fiscal, que eu não vou ter mais. Com certeza. Então, meu desafio são dois. É aprender o que vem vindo na reforma e ajustar a minha fábrica para que a EBITDA que eu gerava seja gerada através do operacional e não do incentivo. Então, a gente começou há 2 anos atrás. Tá? João, da RCE, do Grupo Rodobens. Boa noite a todos, parabéns aí pelas três empresas, né, em função dessa trajetória aí de muito sucesso. Realmente vocês são referências, não só para São José do Rio Preto, mas para o Brasil. Eu vou entrar novamente no tema aí dos chineses, né? O Ricardo fez um comentário no início, eu acho que a estratégia foi muito bem adotada com relação ao modelo, né, de parceria definido, mas me preocupa muito essa invasão chinesa, né? Eu acho que o nosso Brasil hoje está sendo seriamente afetado por isso. Dando um exemplo aí no setor que a gente atua fortemente, que é transportes, né? A Fenatran, desse ano, em novembro, 60% das montadoras serão chinesas. Pela primeira vez, acontece uma inversão total, mais montadoras chinesas do que empresas brasileiras. Olhando o segmento de automóveis, mais ainda, né? Promessas de vindas ao Brasil, construção de fábricas, geração de empregos, o que a gente constata é um modelo totalmente diferente, né? Exemplo lá da Bahia, que estão construindo centros residenciais para abrigar os chineses que estão vindo para cá tomar um emprego aí do brasileiro. Bom, então, essa invasão chinesa me preocupa bastante, e aí eu queria ouvir um comentário de vocês com relação a como é que vocês enxergam isso, não só do ponto de vista do negócio, da operação de vocês, mas no cenário geral do nosso país. Eu vou dar minha visão do lado que a gente entende lá dentro do miolo da China, né?
que eu tenho essa visão um pouco mais profunda de lá de dentro. Então, assim, com relação a esse governo atual, ele é um governo de portas escancaradas para a China, tá? É bem claro isso. É um governo de portas escancaradas. Quando era o governo Bolsonaro, não era, tá? Não era, não. Então, não era tão simples trazer as coisas da China ou fazer as coisas com a China no governo Bolsonaro. Era mais, defendia um pouco mais essa situação brasileira. Já no governo Lula, é aberto totalmente, é escancarado. E escancarado e um pouco livre. Então, vou dar um exemplo do meu segmento. Eu tenho um amigo chinês que ele abriu uma fábrica em Santo André, ele produz aqueles Crocs pirata, tá? Que não é o verdadeiro, a marca dele chama Corefly. Ele faz 47 mil pares de Crocs por dia, tá? As máquinas ele trouxe importada subsidiado o preço, porque ele tem a fábrica na China, então ele mandou a máquina como usada, tá? E aí ele começou a trabalhar em Santo André fabricando horrores de Crocs. E ele vende no Brás por R$14, tá? R$14 sem nota, no Brás. Mas não feliz, a amiga dele viu isso, achou que ele estava ganhando muito dinheiro, uma outra chinesa, ela abriu a mesma fábrica, igualzinha, está fazendo 22 mil pares no Paraguai. Ali do lado, no Paraguai. E está mandando para o Brás. Então, no Brás já está R$12 o Crocs. Já não é 14 mais. Entendeu? Então, essa é a agressividade que eles fazem as coisas até eles estragarem o mercado. Não tem, né? Não tem. Até estragar. Aí, a hora que estraga, de repente, vai fazer como algumas montadoras ou algumas marcas de carro, algumas montadoras chinesas, que estão voltando para a China também. Então, você ouve falar que esse ano já está voltando mais uma. Então, essa situação é muito perigosa, porque o chinês ele experimenta. Ele experimenta muito. E essa experimentação estraga o mercado. Porque ele chega, faz o estrago, depois ele viu que não dá certo e fala, cara, o Brasil não deu muito certo, então volta para a China. Porque aqui é um pedaço da operação dele, não é a operação central. Porque se você analisar a força de uma montadora chinesa pelo tamanho que é a China, ela é o maior produtor de carro do mundo. Pela potência econômica do próprio país, a economia dele. Então, experimentar no Brasil, turma, para nada para eles. É peanuts. Entendeu? Esse é o perigo. É esse o perigo que eu enxergo. Gentil. E assim, o grande risco é o país se tornar um país de commodities, né? Eu estou vendo, por exemplo, o setor de pneus. Eles estão destruindo o setor de pneus no Brasil, de fabricantes de pneus. E o Brasil vai se tornar um exportador de látex natural e não mais de pneu. Vai mandar látex natural para a China para fazer o pneu e devolver para nós. Então, assim, eu também vejo com muita preocupação, acho que o governo está sendo muito relapso mesmo com esse assunto. Eles acabaram de taxar nossa carne agora em 55%. E o Brasil não faz nada. Então, eles podem proteger o mercado dele de pecuária, mas o Brasil não protege a indústria dele. Então, eu também acho que é uma situação muito perigosa. A gente não sabe, nas empresas chinesas, o Ricardo conhece muito mais, mas o quanto de subsídio estatal tem ali. Então, se esse preço que está chegando aqui é porque a empresa realmente é eficiente ou porque o Estado está botando dinheiro, né? Então, o Estado federal e das federal, né? Então, assim, até quando isso vai? Os Estados Unidos está reagindo. Pode se questionar a maneira como está reagindo, mas ele está tentando segurar, porque senão realmente destrói a indústria nacional. Fui visitar a COFCO um dia junto com o Arnaldo Jardim. E naquela época ele estava, se eu não me engano, como secretário da Agricultura. Aí estava, naquela época, o CEO era o Marcelo, e o Marcelo Spadotto era o segundo homem lá da COFCO, né? E aí nós fomos conhecer um trabalho que eles estavam fazendo. Eles estavam desidratando o líquido que sobra lá, a vinhaça, e tendo um equipamento para jogar. Puta, um trabalho fantástico, né? Aí, conversando ali, de repente, eu queria entender um pouco o que é a COFCO, né? Aí o Marcelo falou, bom, chinesa, sem dúvida, mas tem 20% do Banco Mundial. Eu não entendi nada. Mas como? 20% do Banco Mundial. Bom, então, o que vai acontecer, eu tenho, não sei como chama, com genro, com sogro, como é que fala?
e que ele trabalha, ele tem a revenda de carro e tal. E ele me conta umas coisas que eu falei... Entendi quem que você quer falar. Né? O sogro do seu filho. Isso. E você não, então, o que vai acontecer, eu não sei, eu não entendo nada, mas ele está assim, ele conta cada coisa que fala, meu Deus, onde que é que nós vamos chegar? Né? Onde que nós vamos chegar? Uma coisa só que eu acredito que nós podemos refletir é, como tudo na vida, eu tentar enxergar o lado bom, né? Eles têm um problema, eles têm 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que eles têm que tratar, né? Comer tudo. Então, nós temos que, de repente, pensar o que nós podemos fazer, porque nós temos um país enorme, um país que alimenta pode o mundo, fazer tudo, né? Então, nós temos... E eu acredito que, sem dúvida alguma, o alinhamento da reforma pode melhorar. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que eu sinceramente, acredito muito, não é possível que a gente mereça continuar com um desgoverno desse, né? Porque tudo depende do alinhamento, de ter um governo sério que saiba olhar o equilíbrio, não é para barrar, é olhar o equilíbrio, ele não está olhando o equilíbrio, não é? E essa questão dos carros aí é um absurdo, o que a gente ouve é um absurdo, né? Então, não está correto, não está correto. Então, tudo que nós precisamos é de um governo sério. É isso que nós temos que pedir a Deus, trabalhar, cada um fazer a sua parte para que a gente mude tudo isso, né? Simples assim, eu acho, simples assim. Para terminar, você quer falar? Eu só queria colocar uma visão econômica, no sentido estratégico do governo. Quem é a presidente do Banco do BRICS? Quem sabe? Dilma, certo? O Banco do BRICS fornece o dinheiro para qual banco? BNDES. Que fornece dinheiro para a gente. Então, o ecossistema financeiro internacional montado, né? Então, só para entender um pouco do que a gente enxerga como visão, né? E o terceiro ponto é que a China e o Brasil, elas têm um acordo junto com o BRICS para eliminar um negócio chamado SWIFT, tá? Que é, eu já não importo nada em dólar, eu só importo em renminbi e real. Ou seja, eu já não pago SWIFT para os gringos mais. Entendeu? Então, o maior medo dos Estados Unidos é exatamente o dinheiro dele enfraquecer para o ien, né, para o renminbi, desculpa, né, para o renminbi chinês. Então, a gente tem que tomar essa visão como uma visão econômica. Então, é uma estratégia financeira que está rolando no mundo para o dinheiro chinês ficar forte. É isso que o chinês quer. Ele quer o dinheiro dele forte. Tá? E ele está trabalhando para isso. Então, você imagina. Exato. E ele controla ele. Ele controla o renminbi muito forte, que é a situação do governo ali em cima do dinheiro para que ele fique estabilizado. Então, hoje, se a gente importar qualquer coisa da China, se a Rússia importar qualquer coisa da China, é tudo em renminbi com o dinheiro do país. Não depende dos Estados Unidos mais. E isso é o que acaba, na nossa visão, criando essa estrutura de guerra econômica aí que a gente vê. Para terminar, porque precisamos comer também, né? Você quer fazer pergunta? Orlando Arcontemp. Arcontemp tem 40 anos, né? E eu, quando comecei a empresa, vai degrau, eu vejo, me sinto assim, tranquilo em tocar essa empresa. Mas me admira demais eu ver uma empresa de 75 anos. E, por coincidência, nós temos 2 empresas de 75 anos aqui. Então, a minha pergunta seria o seguinte, em termos de longevidade, que conselhos vocês dariam, né? E, de repente, do case de vocês, em que momento teve um desvio de rota ou teve um negócio e tal? Quer dizer, o que levou essa empresa a chegar tão saudável aos 75 anos e pungente assim? Então, seria por isso. Bom, eu acredito que, desde o início, né, a família Neves, gente que conhece eles até hoje, a maioria, apesar de que os antigos só tem um que ainda é vivo, os demais todos faleceram, mas a história que a gente sabe deles é que eles eram muito trabalhadores. O seu Benedito Zini, que entrou depois da família do Neves, eu conheci, que foi um químico que eu fiquei apaixonado pela dedicação que ele tinha, pelo carinho que ele trabalhava, E aquilo que eu falo para os meus filhos todo dia, eu acho que nada
você consegue se você não tiver realmente dedicação, carinho por aquilo que você faz, levantar cedo e fazer o teu melhor. Eu tenho tentado fazer o meu melhor para que eu, pelo menos, sirva de exemplo para que eles sigam esse caminho e todos que estão na empresa, né? Eu não acredito que ninguém ganhe dinheiro sem trabalho, então tem que trabalhar. E hoje a gente vê muita coisa no nosso país, muita gente que ganha dinheiro fácil, de uma forma fácil. Isso não é justo e não é correto. Eu tenho dificuldade até. Meus filhos, acaba a relação de amigos dele, de repente eles perguntam, pai, mas caramba, aquele cara, olha, ele está com um avião novo, aquele tá... Eu não sei te explicar. Eu acredito no trabalho. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu, pelo menos, é o que eu faço todo dia. A longevidade é o trabalho. Procuro fazer o meu melhor, procuro passar esse comportamento para todas as pessoas que estão com a gente. Não vejo outra alternativa a não ser o trabalho, que é aquilo que eu acredito. É aquilo que você faz, que a gente sabe da tua história. Gentil. Bom, eu acho que a primeira coisa é caixa, né? Você cuidar do caixa. A alocação de capital é talvez a decisão mais importante que o empresário tenha a tomar. E seguir o rumo definido. Então, por exemplo, na Itamaraty a gente tem como governança que o nosso negócio é ônibus. Eu, no passado, até já cheguei a pensar em montar uma rede de motocicletas, de venda de motocicletas, fazendo naquela linha, bom, se eu não posso competir com ele, eu vou, então, me juntar com ele, porque hoje moto tira muito passageiro do urbano, né? Mas não, isso está fora de cogitação. Nosso negócio é ônibus. E, além de ônibus, eu tenho uma limitação geográfica, né? Porque se eu for crescer para o leste ou sul, as outras empresas do grupo já estão lá. Então, a minha governança diz o seguinte: seu negócio é ônibus e você pode crescer para o norte e para o leste. Oeste, né? Mato Grosso e Rondônia e tal. Então, assim, você tem que ter isso muito claro e saber que realmente a alocação de capital tem que ser feita com muito critério, né? Porque o caixa é mandatório. O caixa é mandatório, né? Isso é o que dá perenidade para a empresa. Bom, você não tem 75 anos de empresa? No último evento que eu estive da Segente, viu, Carolina? Eu comprei o livro do meu prezado, onde ele fala exatamente isso também, né? Seu Valdemar, o mandatório é o caixa, né? Quer só finalizar? Falar alguma coisa? Vai chegar aos 75, com muita saúde, muita força, e isso é importante. Queridos, uma salva de palmas para os três aqui, né? São exemplos da nossa região. Obrigado, Franzotti, obrigado, Gentil, obrigado, Ricardo, por essa noite estar aqui dividindo toda essa história, falando hoje sobre o mercado, situação atual, e que vocês possam prosperar cada vez mais, né? Ter muita saúde e fazer todo o processo que precisa ser feito, se for sucessão, profissionalização, a maneira que for, mas parabéns pela história que vocês vêm criando, né? E vem cada vez mais fortalecendo. Eu nem sabia que, lógico que eu sabia, mas a maioria absoluta, tenho certeza que não sabia que Potino era você que fundou, né? Porque é tão enraizado a relação que todo mundo pensa que realmente é o Franzotti que tinha fundado. Mas vocês são os grandes exemplos do nosso Noroeste Paulista. Está aqui uma região Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto, e a gente precisa levar o nome de vocês cada vez mais para frente. Eu lembro que quando eu fui lançar o quarto livro, né, Líder Pronto para Tudo, a editora falou assim, ô Marcos, vamos citar em cada uma das atitudes um empresário importante no Brasil. Eu falei assim, olha, eu não quero gente de notoriedade como vários que acontecem, né? Eu quero citar do meu Noroeste Paulista. E foi isso que eu fiz, né? Em cada uma das atitudes a gente citou exemplos nossos, porque a gente tem exemplos muito fortes aqui de empresas bastante consistentes, de empresa disruptiva, de gente que quebra paradigma, que faz a grande diferença, e a gente só tem que orgulhar que vocês sejam e continuem sendo exemplo para todo mundo aqui. Então, eu queria de vocês de pé para fazer uma salva de palmas para eles aqui, né?
Parabéns, parabéns.